Primeiro painel, serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos, a racionalização de custos e sistemas de cobranças, fundamentos da cobrança, manejo de resíduos enquanto serviço de utilidade econômica domiciliar, comparativo com outras utilities, estágio atual da cobrança no Rio Grande do Sul e seus resultados através do SLU 2021, sistema básico de cobrança, tipos, levantamento de custos e formas de cálculo, proxies e fatores de ponderação. Para apresentar esse assunto, convido ao palco o senhor Márcio Mateus, presidente do Celurb, e Leonardo Silva, economista do Celurb. Bom, senhores, agora começou, né, o nosso ciclo de palestra, né? Então, eu acho que quando a gente se reúne em assembleia, né, os homens se reúnem, nós estamos hoje numa assembleia aqui, em primeiro lugar, a gente dever, né, indeclinável, é a gente erguer o pensamento a Deus e pedir que nos ilumine. E a primeira questão é sempre falar o seguinte, né, nós estamos aqui, como nós podíamos estar tranquilamente aí, ouvindo, aprendendo com cada um dos senhores. Todos temos muito a aprender uns com os outros. Então, é uma questão de papel, de oportunidade, e a gente vai passar um pouquinho da experiência do setor nessa área, e nós vamos compartilhar conhecimento aqui. Perfeito? Então, o que a gente gostaria de começar a nossa apresentação? Racionalização, né, do sistema aí, do serviço de manejo de RSU, resíduos sólidos urbanos. Para começar, a gente vai passar um pequeno filme para fazer a incentivação inicial e incluir os senhores no tema, né? Fica mais fácil por meio das imagens, para que a gente possa, então, tratar dessa questão e adentrar o tema propriamente. Por favor. Você já reparou quanto lixo produz diariamente? A quantidade de coisas que você e sua família jogam fora todos os dias? Agora imagine só todos os resíduos que você descarta durante uma semana. Um mês, um ano acumulado. É muita coisa. Em média, uma pessoa vivendo em uma cidade grande produz aproximadamente 27 toneladas de lixo ao longo da vida. Já parou para pensar onde tudo isso vai parar? E se todo o lixo que você descarta não fosse retirado da sua casa? Todos os dias, sua cidade tem o desafio de recolher e dar destino a toneladas de resíduos da sua e de muitas outras casas e outros locais para que a gente não conviva com todo o lixo que foi produzido. No país, diariamente, são descartados 218 mil toneladas de resíduos dos mais variados tipos. Estimativas mostram que, se continuarmos nesse ritmo, o país alcançará uma geração anual de 100 milhões de toneladas em 2033. Por isso, é importante buscarmos soluções desde já. O Brasil tem capacidade para tratar tudo isso, porém, apenas 60% dos resíduos têm destino e tratamento corretos. O resto é descartado em locais inadequados, terrenos abertos e até mesmo em córregos, rios e áreas florestais próximas de centros urbanos. Ainda que existam cerca de 3 mil lixões em operação no país. E por que isso acontece? Porque 1 em cada 12 brasileiros não tem coleta regular na porta de casa. Ou seja, quase 20 milhões de pessoas. E mais de 3 mil cidades ainda fazem uso de locais inadequados para destinar os seus resíduos. Para organizar essa situação, temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos e, mais recentemente, foi sancionado o Marco Legal do Saneamento Básico, que, além de garantir a universalização de água e esgoto, ou seja, fazer com que esses serviços cheguem em 99% dos lares brasileiros até 2033, demanda também que sejam promovidos avanços na limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos da forma mais adequada. Quem tem coleta porta a porta recebe regularmente a visita do famoso caminhão de lixo, que recolhe os sacos deixados nas portas de casas ou prédios. Essa coleta prestada por empresas especializadas é essencial, mas ainda não é percebida e valorizada pela sociedade como um serviço básico, semelhante aos serviços de fornecimento de água, eletricidade, gás e telefonia.
Imagina ficar uma semana sem o fornecimento de luz ou de água e sem coleta e tratamento de lixo. Talvez você não saiba, mas o lixão da sua cidade polui a água que você bebe, o ar que você respira e causa uma série de doenças para a população. Você paga pelo fornecimento de água e luz diretamente às empresas prestadoras de serviço. No entanto, pela coleta e tratamento de lixo, a sua relação não é direta com as empresas respectivas. Você paga impostos, que são destinados a um caixa único do município e custeiam vários outros serviços. Com isso, não há investimento suficiente na melhoria de coleta e tratamento do lixo. Para você ter uma ideia, nos últimos anos, para a execução de todos os serviços de limpeza urbana, foram aplicados pelos municípios apenas R$10 por habitante por mês. Isso é muito pouco. E se a prefeitura fosse responsável pela limpeza da cidade de forma geral e cada um pelo lixo que produz dentro da sua própria casa? Envolver cada um nisso é uma questão de cidadania e geraria conscientização acerca de um tema tão importante para a vida nas cidades. Durante a pandemia da Covid-19, ficou ainda mais clara a importância da limpeza e da higiene dentro e fora de casa. E mesmo diante das restrições, como a quarentena, os trabalhadores do setor continuaram atuando todos os dias para cuidar de quem podia ficar em casa. Dentre outras coisas, com o marco legal do saneamento básico, ficou estabelecida a obrigatoriedade de cobrança de uma tarifa para arcar com os custos dos serviços de coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos, a fim de melhorar a qualidade deles. O aumento de investimento no setor e a eliminação dos lixões são exemplos de ações que diminuíram o impacto do lixo, principalmente em comunidades mais carentes, promovendo redução de custos com o tratamento de doenças que vêm do contato com os resíduos. Além da melhoria da coleta, outros serviços seriam aperfeiçoados, com caminhões mais modernos e uso de containers para acondicionamento de resíduos para posterior tratamento, entre outros. O modelo definido pelo setor prevê uma equidade maior. Quem produz mais lixo paga mais, quem produz menos paga menos. Essa é uma prática já estabelecida em outros países e que tem dado certo. Você não acha isso justo? Um outro ponto importante é que, se feitos corretamente a coleta e o tratamento, os resíduos podem ser reaproveitados e até transformados em energia. Pois é, outra coisa essencial que precisamos pensar para uma cidade e uma vida mais sustentáveis. E por aqui, que tal começarmos a pensar nisso? Em uma vida mais limpa, saudável, verde e sustentável. Que tipo de cidade e mundo você quer deixar para os seus filhos e netos? Para que todos tenhamos acesso a um futuro mais saudável e limpo, o setor de manejo de resíduos sólidos desempenha uma tarefa essencial, coletando e destinando adequadamente milhares de toneladas de resíduos diariamente. Todos nós queremos ter uma melhor qualidade de vida. Ajude a espalhar essa mensagem para quem você conhece. A questão dos resíduos no Brasil é urgente e precisa ser de conhecimento de todos. Com informação, conseguiremos construir um futuro melhor. Falamos muito do que a gente vai abordar agora pela manhã. A primeira coisa que a gente precisa entender é um conceito do que é essa atividade. Quando a gente fala uma infraestrutura de utilidade econômica domiciliar, os serviços que chegam nas nossas casas. Nós pagamos por todos eles, só não pagam pelo lixo, pela coleta do lixo. E é interessante, a gente chama o lixo o quê? O saneamento sólido. Você tem o saneamento líquido, que é a água servida, né, a água usada, tá? E essa água vai ser coletada por uma rede. E aqui você vai ser só com uma rede, só que é uma rede logística, né? Uma rede de caminhões que vai pegar os resíduos sólidos e vai dar uma destinação que ele vai voltar novamente para o ambiente. Então, isso precisa ficar claro, entender a natureza desse serviço. Como esse serviço ficou muitos anos focado na prefeitura, os demais, que você teve as companhias de saneamento, né, estaduais, eles avançaram e esse serviço ficou para trás. Ele é o último vagão das utilities que precisa ser movimentado agora e entrar em mobilidade, para que ele possa avançar igual aos outros. Ok? Então, eu acho que isso precisa ficar claro, qual é a natureza real desse serviço.
E a gente vai falar um pouquinho a parte conceitual, né? Porque quando o pessoal começa a falar o que é resíduo, né? Resíduo é uma externalidade negativa da relação produção-consumo. Prefeitura não gera lixo. Quem gera lixo somos nós, com o nosso modo de vida. Então, não é o órgão, né? Mas nós vamos explicar isso também. Por isso que lá nós estamos falando, né? O saneamento sólido. Danos. Os danos, nós já mostramos ali pelo filme a quantidade de danos que o maltratamento, que esses resíduos geram. Só que, por muito tempo, no passado, essa percepção ficou distante da sociedade. Nós tivemos anos, isso aí o pessoal, olha, causa natural, é normal, não se tinha consciência ambiental. A geração mais nova já nasceu sob a consciência ambiental. A minha geração precisou aprender na década de 60 o que era consciência ambiental. Eu vou só para dar um exemplo para os senhores. A fumaça em São Paulo, das chaminés, nós tínhamos incineradores públicos, o lixo era queimado. Os hospitais eram obrigados a ter incineradores para queimar o resíduo de saúde. À época, a poluição de São Paulo, do ar, gerada por tudo isso, equivalia a mais de um maço de cigarro por habitante. Éramos todos fumantes, desde pequenos. Então, nós avançamos muito, nós vamos explorar isso também. E a percepção é isso, os custos sociais ficaram ignorados por muitos anos da questão. E os meios legais, nós não tínhamos meios legais para isso. As primeiras tentativas de institucionalização, o Luiz Gonzaga adiantou aqui, o Código de Saúde de 54, do governo Café Filho. Olha, desde 54 é proibido jogar lixo a céu aberto no Brasil. Nós corremos o risco de virar um século sendo proibido e continuar, e até passar disso. É algo assim surreal, se a gente for pensar, né? Bem? Ou seja, como essa agenda não avançou, como essa agenda está travada. A outra questão que a gente fala, mas por que esse serviço é um serviço de titularidade do município? Por uma questão muito clara. Ele é matéria de ordem pública. O que é matéria de ordem pública? A ordem pública ela tem três aspectos, três componentes. A salubridade pública, a tranquilidade pública e a segurança pública. Aqui a salubridade pública é o ambiente ser salubre para que a gente possa viver em segurança, com segurança sanitária nesse ambiente. Essa é a primeira questão, é saúde pública. Por isso que a matéria é tão importante para a vida em sociedade que ela é uma competência pública. E quando não tem salubridade pública, tem intranquilidade pública. E se tiver a intranquilidade pública, nós temos insegurança pública. Ou seja, é um componente, é uma matéria de ordem pública, por isso que ela é uma competência pública. E há quem diga que uma competência pública não tem utilidade pública. Nós temos até decisões, muitas vezes, contraditórias nesse sentido. E aí você vai falar, bom, se é um serviço público, como é que o setor privado chegou aí? Tá? Justamente por isso, nós vamos mostrar, até antes da década de 70, nós vamos mostrar depois, se tiver um adensamento grande no pós-guerra, nós vamos mostrar. Quando chegou tal nível de poluição, quando se desperta no mundo a consciência ambiental, as prefeituras não estavam preparadas. E elas precisaram fazer o quê? Uma parceria. Se unir com o setor privado. Esse setor nasceu da parceria com o setor público, justamente para dar conta da tarefa, das novas obrigações, das novas exigências. E esse setor, ele exige constantemente, ele está em constante mutação, exigindo cada vez mais transformações. E aí, o que veio o setor privado? Veio agregar conhecimento, tecnologia, experiência, gestão pessoal, é um setor de emprego massivo, emprega massivamente. Tá? E começa aí uma evolução, uma setorização. Aí você tem um setor de atividade econômica nesse campo de atuação. Até aí tudo bem, gente? Para a gente entender, senão a gente fica num contexto, a gente não sabe de onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Então, essa questão principiológica para nós é importante. Vou avançar um pouquinho.
E a questão do marco legal. Olha que interessante, eu falei aqui inicialmente, tá, da questão do marco, né? Nós tivemos 2 grandes marcos. Esse 2007, que é a Lei de Diretrizes e Bases de Saneamento, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos ficou 20 anos sendo discutida no Congresso. A primeira política organizada e estruturada foi em São Paulo, que depois foi se difundindo para os demais estados. E na União, para você ter isso organizado nacionalmente, demorou 20 anos. Tá? E depois? E lá você vai enfrentar esse desafio, que é implementação planejada de sistemas de coleta, triagem, tratamento e disposição. Por quê? Porque isso é saneamento. Na pandemia, olha a pandemia. O país não tinha o básico para nos proteger da pandemia, que é água e sabão. Outra, o resíduo é a barreira sanitária. O resíduo, a coleta de resíduo, ele é a maior barreira sanitária contra doenças virais e bacterianas. Por isso que é um serviço essencial. Importantíssimo, como nós falamos, para a saúde pública. E aí vem, com esse marco, ele traz essa responsabilidade. Ou seja, olha aí, a responsabilidade é da prefeitura. Não, não é não. Como eu falei, a prefeitura não gera resíduo. A prefeitura tem a competência para dar conta dessa tarefa. Ela tem a competência pública. Mas ela não é responsável. Aí vem a responsabilidade compartilhada, que é o gerador, a indústria, que faz o produto. Lembra? Resíduo é uma externalidade da relação produção-consumo. O produtor, o distribuidor, o consumidor, todos eles são responsáveis. Agora não é fácil. Isso é problema da prefeitura. É simples isso, né? É interessante. Por isso que isso aqui é uma questão de cidadania, de entendimento do nosso papel. E outra, a prefeitura é um órgão de gestão nossa. É o nosso grande, né, condomínio. Perfeito? Então, eu queria deixar essa questão para a gente poder avançar um pouquinho. E agora, aqui, para reduzir tudo isso, nós criamos aqui um infográfico. Vamos. E aqui acho que é importante esse infográfico, no seguinte sentido. Se vocês olharem ali no começo, isso aqui é a evolução do custeio do manejo, de como se paga, como se sustenta esse serviço. Você vai olhar inicialmente, a preocupação inicial era somente com a saúde pública. Tira da casa, primeiro, as pessoas tiravam o seu resíduo, seu lixo de dentro de casa e colocavam na rua para coleta. E a prefeitura pegava esse lixo e tirava da cidade e colocava em algum lugar, jogava fora. Está tudo bem. A preocupação era só essa. Só que até então, a nossa vida em sociedade, aqui, Luiz, você pode me ajudar? Os mais antigos aqui podem me ajudar? Nós vivemos uma época assim. Eu era garoto. Todos os nossos vasilhames eram retornáveis. Não tinha PET. Nós só comprávamos embalagens a granel com papel craft. Até o ovo com serragem. As nossas embalagens normais eram o jornal do dia a dia. O nosso resíduo orgânico ia para o passarinho, para o cachorro, para a criação. O lixo era mínimo. Eu tinha família de 7 pessoas, não dava meia lata. Bom, aí o que aconteceu? Bom, aconteceu, complicou a tarefa. A tarefa, então, para o município era uma tarefa mais leve, mais fácil. Ó, pega aqui, é pouco lixo, joga lá. Acabou, resolveu o problema. Acabou. Só que isso aqui foi mudando. Por quê? No pós-guerra, nós tivemos um adensamento populacional com a industrialização e tivemos um fator importante, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Com a mobilização dos homens para a guerra, a mulher ocupou um espaço no mercado de trabalho que não existia. E chegou para ficar. Bom, e aí? Aí aquela senhora, a nossa mãe, né, que cuidava da casa, não tem mais, não existe mais, acabou. Bom, e essa senhora precisa do quê? Ela precisa de alimentos com embalagens pré-processadas,
embaladas, individualizadas, para poder ter rapidez no dia a dia de casa. Mudou a dinâmica, a indústria respondeu a isso com esse tipo de embalagem. Nós temos aí a era dos descartáveis, ok? Que chegou até os nossos dias e estão aí. E aí o que começa a acontecer? Bom, você imagina, industrialização, como eu falei, concentração absurda de pessoas nas cidades, complexidade no formato, na composição do lixo, por conta desses novos elementos. O que começou a acontecer? Poluição. Década de 70, poluição. É aí que o mundo inteiro começa a reagir, cria-se os órgãos ambientais para cuidar dessa tarefa. Nos Estados Unidos, em São Paulo, o CACETESB começa a se espalhar por todo o país, os órgãos ambientais. Aí você começa até a incluir na nossa legislação ambiental de 81. Bom, mudou a consciência. Essa tarefa agora, olha aqui, ó, o foco antigamente era só saúde pública, agora passa a ser a proteção do meio ambiente. E adicional, a saúde pública continua importante? Continua importante, só que agora tem uma demanda adicional. Bom, e o custo para a prefeitura? Aquele custo leve começou a ficar um custo mais pesado. Agora, a prefeitura estava preparada para isso? Que tipo de solução? A solução para ela cabe no município? Para fazer isso? Ou seja, as prefeituras vão ter que pensar fora da dinâmica local. Ela tem que pensar numa dinâmica regional para solucionar seus problemas. Mas, até hoje, os municípios têm dificuldade nisso. E eu falo porque eu fui gestor público. Eu geri uma atividade, uma autarquia de limpeza urbana em São Paulo, e sei da dificuldade disso. Aí nós vamos lá. Bom, o que acontece? A OCDE, então, ela começa a entender agora, a década da poluição, 60, 70, a OCDE recomenda aos seus países que passem a cobrar pela mitigação dos impactos socioambientais gerados pelo poluidor, seja ele a indústria, o comércio ou o consumidor final. E o resíduo, ele é potencialmente impactante para o meio ambiente. E ele precisa ser mitigado. Então, a indústria de resíduos, o setor de resíduos, ele é uma indústria mitigadora. Ele vai mitigar os impactos ambientais pela sociedade. E a sociedade tem que pagar por essa mitigação. E aí paga individualmente, na medida do que ela polui, mediante a geração dos seus resíduos. Está claro até aí, gente? Tudo bem? Aí muda o conceito. Esse serviço passa a ser uma utility. Ele vai na casa das pessoas, igual os outros serviços. Preocupação adicional com a proteção do meio ambiente, e a OCDE recomenda, então, a cobrança, que é o princípio do poluidor-pagador, falado aqui pelo Dr. Daniel Martini. No código, no antigo marco legal, você tinha apenas a cobrança, era autorizativa. O município estava autorizado. Ok. Mas aí os prefeitos falam, bom, mas se é só autorizativo, eu corro o risco de ficar com perda de capital político se instituir a cobrança. Bom, se for generalizado, se for obrigatório, for imperativo, todos vão ter que fazer, tudo bem, é um imperativo legal. Né? Então, isso, de uma certa forma, diminui o risco do prefeito na questão política. Tá? Ajudou. E aí vem uma outra preocupação. Bom, se o resíduo ele é uma externalidade, é um subproduto da relação produção-consumo, o resíduo sólido urbano, o que tem que acontecer? Você tem que dar aproveitamento para ele, a economia circular, para diminuir a pressão por mais recurso natural. Hoje, a grande discussão no mundo, né? Será que se todos os países, com a população com 7 bilhões de habitantes, chegaram num nível de desenvolvimento, de consumo, de produção, a Terra aguenta? O sistema aguenta? Porque a Terra é um sistema fechado. Tudo que você vai, consome, vem, ela volta de novo para a Terra. Ela tem que voltar de algum jeito. Não dá para mandar para fora. É um sistema fechado. E nós estamos nele. Certo? Quando você tem tudo difuso numa vida, num estádio mais primitivo, o equilíbrio dá naturalmente. Mas quando você tem as concentrações urbanas, isso se altera totalmente. Tá? Aí vem a questão da economia circular. Perfeito até aí, gente? Aí tem, então, uma nova preocupação. Primeiro, saúde pública.
proteção do meio ambiente e preservação dos recursos naturais. Olha que interessante. Lá, custeada com orçamento municipal. Aqui, já cobrança específica. E a tendência aqui é cobrança específica, mais por utilização. Ou seja, você paga realmente por aquilo que você demanda do serviço proporcionalmente. É um avanço. É isso que a cobrança tem que fazer. Esse é o avanço da cobrança, tá? Modelo de sustentação, sustentabilidade econômico-financeira dessa atividade. Ah, mas não é de ser ruinzinho para o usuário. E aí, como nós falamos, o secretário explicou bem aqui, né? Por exemplo, a gente mora num condomínio. Eu tenho lá meu chuveirinho, né? Bem humilde e tal. O meu tem uma jacuzzi, né? O meu vizinho tem uma jacuzzi. Não tem relógio, né? Eu divido a conta com ele. Bom, né? Tá bom. Tá bom para quem? Tá? Isso, do ponto de vista, é um absurdo do ponto de vista da vida em sociedade. Tá? Isso aqui era um primeiro, então, um infográfico para a gente reduzir. Ficou bom, claro? Ficou tranquilo até aqui? Vamos lá. E aí a gente vai falar, começa o seguinte. Antes, a responsabilidade era coletiva, o orçamento assumia. Agora não, a responsabilidade é individual. Mas no conceito de resíduos, nós temos dois tipos de serviço, divisíveis e indivisíveis. Conceito tributário. Limpeza urbana. O que é limpeza urbana? Limpeza de rua, de vias, logradouros. Quem sujou? Não sei. Caiu a folha da árvore. Quem sujou? O runoff, que é aquela areia que vem nos caminhões, que vem nos veículos. Quem sujou? Isso tem que ser... Não dá para... Você não consegue individualizar o gerador, não sabe quanto ele gerou e não dá para cobrar dele. E esse aí, sim, ele é pago com o orçamento público. Agora, o de casa, não. E a gente faz uma correlação aqui com a iluminação pública. Quando começou a iluminação no Brasil, a iluminação elétrica, a iluminação pública, primeiro com gás, depois com energia elétrica, era a iluminação só da rua. Quando essa daí não se pagava. Não se pagava. Agora já se paga até pela CID. Quando foi para casa, começou a pagar. Agora, vamos imaginar, interessante? Vamos imaginar água e esgoto, energia elétrica, gás, tudo isso sendo custeado com orçamento municipal. Como é que nós estaríamos com esse serviço? É só fazer a lógica do contrário. Nós íamos gastar 10 bi, só São Paulo, por ano ou mais, só para energia elétrica. Como ratear isso? É uma loucura. Esses sistemas, por isso que a gente está falando, nós temos que sair fora do ambiente local para poder resolver. Os Estados Unidos, eles tinham, na década de 80, eles têm 19.800 municípios, eles tinham 20 mil lixões. Depois do EPA, que eles começam a organizar, eles têm hoje 1.300 aterros sanitários regionais, atendem todo o país, e 80 incineradores. Dá conta da tarefa, acabou. Mas por quê? Porque cada município achava que ele sozinho ia resolver o problema. Não resolve o problema. Tá? Então, essa fica aqui, ó, a questão. Nós vamos trabalhar com o que é divisível, que é o manejo de resíduos. O que é manejo de resíduos? Manejar resíduo é coletar, colocar no caminhão, transportar, transbordar, tratar, levar para uma central, valorizar esse resíduo. E aquilo que não for possível de aproveitamento econômico, de valorização, vai ter que ir para o aterro. Tá? Aí o pessoal fala, o aterro é uma bênção, é uma joia. Você tem que aumentar a vida útil dele. Por quê? Porque ele é físico, uma solução física, mais próxima do que é a realidade dos ciclos humanos, dos ciclos da Terra. Só que tem uma coisa. A percepção do aterro, ele precisa ter... Ele é um ciclo ele não falha, porque ele é solução física. Reciclagem, ou as outras valorizações são fatos econômicos. E o fato econômico falha. Por exemplo, reciclagem. Cada 10 anos muda as embalagens, muda o que era plástico, passa depois a ser papelão. A indústria não tem nem velocidade para atender isso. A hora que falha, acontece o quê? Vai ter que ir para o aterro.
É uma solução. A França é menor que São Paulo, tem 200 aterros. E pratica outras tecnologias. Só isso, mais nada. Tá? Vamos em frente. Isso aqui é o que a gente chama, então, de utilities, tá? Que é o que nós mostramos para os senhores. É uma delas, exemplar nesse quadro. Atende em casa. Fluxo econômico comparativo, o resíduo é bem parecido com a energia elétrica. Na energia elétrica, você tem a geração, você tem a transmissão e a distribuição. No contrário senso, como o resíduo é uma grande reversão do processo, você vai, o que chegou na casa você pega, o transbordo, você faz o transporte e a transmissão, você leva para o transbordo, que é onde é a grande central que você vai juntar para dar escala, para levar para o aterro, que é praticamente o que é a usina, a grande usina, fazendo o contraste inverso. É só para a gente ter uma noção do que é isso. E aqui a gente fala da atualização do marco legal. Esses são os 4 grandes eixos do marco. O secretário explorou muito bem, os secretários exploraram muito bem, nós não queremos ser repetitivos. Mas é isso. Sustentabilidade econômica, priorização da modelagem de delegação. Um secretário falou, pô, não tem mais dinheiro público? Você tem que colocar iniciativa privada. Esse bias entre setor público e setor privado não existe. Todos nós somos privados. Certo? E o poder público é um arranjo das pessoas privadas em favor de si próprio. Então não existe confronto, contestação, bias. É uma construção que não faz o menor sentido para a vida em sociedade. Priorização da modelagem de delegação, por meio de licitação, contrato de concessão, com gestão da cobrança do usuário para atração de investimentos. Incentivo às soluções regionalizadas, por quê? Vou dar um exemplo. Fazer um metrô. Se você não tiver uma demanda de 1 milhão de pessoas, de passageiros diários, você não põe um metrô em pé. Você não vai, e ele não vai conseguir operar. Você não vai conseguir investir nem fazer ele operar. Para um aterro mínimo é 200 toneladas dia. Se você pensar num quilo por habitante, que é o consumo normal das pessoas médias, normais, demanda 200 mil habitantes. Municípios de 200 mil habitantes são poucos. A maioria de nós são de 20, 50 mil. Se eles não se compuserem para ter uma solução conjunta, uma comunhão de esforços conjuntos, não vai conseguir. Não vai ter solução. Ele precisa pensar fora, ele precisa pensar além das fronteiras do município. Deu para entender até aí, gente? Tá? Era o que eu tinha para trazer para o momento e depois dizer, bom, por que agência reguladora? Se amanhã você vai delegar, qual é a grande preocupação de uma delegação? É a modicidade tarifária. O custo do serviço tem que ser razoável, tem que ser módico, para que o cidadão possa suportá-lo. Ok? E aí entra o papel das agências reguladoras, evitar, modular tudo isso em favor do bem comum, em favor do bem público, em favor da relação custo-benefício, a boa relação custo-benefício. Senhores, era o que eu tinha inicialmente para falar, com os senhores. Agora eu vou passar a palavra para o Leonardo Silva. Nós temos no CELUR um departamento de economia, temos um economista sênior, e o Leonardo Silva é o nosso economista júnior, mas que é um jovem talento, que tem nos ajudado muito, e ele vai falar algumas coisas, inclusive da cobrança, na questão da redução. Leonardo, a palavra é sua, obrigado. Bom, bom dia a todos. Eu gostaria aqui de saudar a presença das autoridades, das entidades da indústria de resíduos sólidos e de todos aqui que nos acompanham hoje. Como salientado pelo senhor Matheus, nós temos um departamento de economia dentro do CELUR e do CELURB, onde nós desenvolvemos diversos estudos, publicações. No âmbito de finanças públicas, nós temos trabalhos de data analysis, data mining, desenvolvimento de índices, não só da parte econômica, quanto também da parte de sustentabilidade. E o que eu vou fazer hoje é trazer alguns dados referente aos trabalhos que a gente realiza,
e também fazer um recorte assim para o estado do Rio Grande do Sul. É claro que, com o tempo que a gente tem disponível, a gente vai fazer isso em grandes pinceladas, mas nossos trabalhos estão disponíveis no nosso site do Celur e vocês podem estar acompanhando, pesquisando a partir de lá. Primeiramente, eu vou trazer para vocês um índice que a gente desenvolveu juntamente com a consultoria PwC, que ele se chama SLU, né? Que é o Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana. Então, a gente, junto com a consultoria, pegou o que traz a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? O que ela pressupõe. A partir daí, com fontes públicas, a gente pescou os dados que conseguem trazer a realidade da política econômica e montou um índice que ele é tal qual o IDH, né? Ele vai de 0 a 1, onde quanto mais próximo de 0, pior a aderência do município à Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos, e quanto mais próximo de 1, melhor é a sua aderência. Esse índice já se está na sua 6ª edição, né? A primeira edição dele foi feita no ano de 2016. Todos os dados são públicos, né? O que deixa ele passivo de auditoria externa. E a principal fonte que alimenta o nosso banco de dados é o SNIS, né, que faz parte do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, e está hoje no Ministério do Desenvolvimento Regional. Esse preenchimento e entregas das informações para o Ministério, ele é de responsabilidade dos municípios, né, das próprias prefeituras. E a gente percebe, quando a gente analisa os dados, que houve um ganho significativo no número de municípios que começaram a entregar esses dados corretamente para o Ministério, né? Na primeira edição de 2016, a gente tinha em torno de 1.729 municípios, né, que foram elegíveis a participar do nosso índice. Já hoje, no ano de 2021, né, no nosso índice mais recente, a gente tem cerca de 3.572 municípios, né? Lembrando que a base de dados ela traz em torno de 3.700 municípios. Então, hoje a gente consegue pegar quase que toda a base de dados do próprio Ministério. E quando a gente para analisar, né, essa entrega das informações, podemos perceber que aqueles municípios que têm uma população acima de 250 mil habitantes estão quase que totalmente representados no nosso índice, né? Eles conseguem entregar, têm mais capacidade técnica, enquanto os municípios pequenos, com menos de 50 mil habitantes, eles proporcionalmente têm uma representação menor. E quando a gente olha assim o aspecto regional, a região sul, ela que apresenta melhor e mais constância na entrega dessas informações. De uma maneira geral, a gente consegue dar uma cobertura boa, né, em relação ao Brasil, que tem cerca de 5.570 municípios. Lembrando, então, né, que o nosso índice ele é uma nota de 0 a 1. A gente fez aqui uma evolução da pontuação média, né, das últimas 5 edições. Acontece que, se os senhores e as senhoras perceberem, houve uma mudança ali quando a gente passa de 2019 para 2020, né? Isso vem em função do Marco Legal do Saneamento, né, que foi atualizado e ele preconiza a recuperação integral dos custos, né, através de uma taxa ou tarifa. E o nosso índice ele é composto de 4 dimensões, né? A gente tem a dimensão E, que pega o engajamento do município, a cobertura total da coleta. A gente tem a dimensão S, que é a sustentabilidade financeira, que analisa, né, se tem uma recuperação integral dos custos. A gente tem a dimensão R, de recuperação, né, dos materiais que são coletados, ou seja, qual que é o percentual que vai ser reciclado. E, por fim, a dimensão I, de impacto ambiental, que acaba analisando se esses resíduos estão sendo destinados de uma maneira ambientalmente adequada. E em 2020, a gente mudou apenas uma questão desse cálculo fatorial, porque antes a gente levava em consideração qual que era o peso da limpeza urbana dentro do orçamento municipal, né? E agora que o orçamento municipal já não pode mais subsidiar essas atividades, a gente passa a levar em consideração aquilo que foi arrecadado para as despesas,
menos a despesa total do serviço, né? Então, a gente vê se realmente o município ele tem a autonomia para poder realizar financeiramente essas atividades. Então, a nota média passou a cair a partir do ano de 2020, em função de que a grande maioria dos municípios ainda não possuem um mecanismo de cobrança, né, seja através de taxa ou tarifa. E, em linhas gerais, os municípios que têm uma população acima de 250 mil habitantes têm uma pontuação média melhor, e aqueles municípios também da região sul são os que possuem uma melhor pontuação média no nosso índice. Dando sequência, né, então, dentro dessas dimensões que eu citei, que compõem o índice, a gente observa, né, eu falei que anteriormente municípios da região sul têm a melhor nota média, existe uma relação direta entre a cobrança específica, né, você ter um mecanismo via tarifa ou taxa, e a destinação ambientalmente correta e os níveis de reciclagem. Quando a gente para analisar, a região sul já tem, né, dentro desses municípios elegíveis, cerca de 83,5% dos municípios que instituíram um mecanismo de cobrança específica. E isso impacta nos níveis de destinação adequada, que está em torno de 88%, e na reciclagem, que está em torno de 7,2%, né, destoando, assim, significativamente do território nacional. E quando a gente faz um recorte, né, dessas informações especificamente para o estado do Rio Grande do Sul, né, levando em consideração esses índices ponderado município por município, a gente tem que o Rio Grande do Sul está em torno de 81% de municípios que conseguiram aí instituir um mecanismo de cobrança, né, via taxa ou tarifa. A cobertura da coleta, que é levada em consideração a porta, né, exclui-se a rural, está em torno de 70%. A destinação correta, né, ambientalmente adequada em aterros sanitários quase universalizada, 93% em torno. E a reciclagem é um dos índices mais altos em relação ao restante do país, de 7,4%. A pontuação média ficou em torno de 0,536. Passando agora para dar um enfoque mais nas informações propriamente do Estado, né? Sempre levando em consideração que a gente faz isso com base numa média ponderada, né? Nos cálculos ponderados de município por município, a gente tem aqui um ranking onde a gente acaba destacando, né, como que estão os estados, né, em relação a essa pontuação média, né? Quem lidera são os estados da região sul, né? A gente tem Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul como os estados que têm a melhor pontuação média nesse nosso índice. Mas ainda numa pontuação que não é aquela que a gente almeja, né, que seria uma pontuação alta, acima de 0,7, né? Ainda está em torno de 0,555, que é uma pontuação baixa, né? A gente ainda tem muito que avançar, principalmente na questão da recuperação dos resíduos, né, em relação à massa total destinada, e na parte da sustentabilidade econômica financeira. Bom, nesse próprio informações mais recentes que a gente tem do SNIS, né, que vem direto do Ministério, a gente tem que, no Brasil, dos 5.570 municípios, em torno de 1.663 já instituíram algum mecanismo de cobrança, né, seja via taxa ou tarifa. Já no Rio Grande do Sul, né, dos municípios que preencheram, né, as informações e entregaram corretamente, né, dos 497 municípios do estado, o SNIS trouxe que 334 também já instituíram algum mecanismo de cobrança específica, né? Então, ainda resta em torno de 163 para instituir isso. Porém, não é só a questão de instituir um mecanismo de cobrança, né? O que se precisa e o que o marco preconiza é a recuperação integral dos custos das atividades, né? Então, quando a gente para analisar o que esses municípios arrecadaram em relação às suas despesas, a gente tem que as despesas conseguiram fazer em frente, em média, de 33% dos custos das atividades, né? Restando, assim, em torno de 67% sendo subsidiada pelo orçamento público, né? Então, por mais que a gente tenha, assim,
o Rio Grande do Sul como um estado, o segundo estado que mais cobra, né, em percentual de municípios, essa cobrança ainda não consegue fazer frente aos custos totais da atividade. Santa Catarina é o que mais tem instituído cobrança e depois a gente tem o Rio Grande do Sul. A gente também faz uma análise com parte do orçamento, né? Traz que a maior parte dessas receitas que foram arrecadadas, elas foram via taxa, né? E segundo a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, você fixa a despesa e estima a receita, né? E quando você realiza isso, os dados, né, desses relatórios nos mostram que, apesar de a arrecadação ter sido maior do que a estimativa da receita, a despesa total de todos esses serviços, ela superou essa estimativa e essa arrecadação, né? Então, ficou aí uma insuficiência de recursos no Rio Grande do Sul no ano de 2019 de cerca de 322 milhões, né? Foi orçado 629, né, estimado, se arrecadou 654, mas a despesa contratada final foi de 976 milhões, né? Ficou aí uma insuficiência de 322 milhões. E também tem uma questão, né, da importância da sustentabilidade dos serviços, do ponto de vista econômico e financeiro, que é o percentual, quando a gente para analisar os municípios, né, o percentual de receita própria que eles têm, de autonomia de gerar receita, né? A gente tem um cenário atípico no ano passado, em função da pandemia, em que muitos municípios receberam aí uma verba excepcional do governo federal para poder estar fazendo frente a essas despesas, mas em linhas gerais, né, quando a gente olha, por exemplo, a capital Porto Alegre, em torno de 40% das receitas no ano de 2020 vieram de transferências intergovernamentais, né, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Quando a gente olha os municípios acima de 100 mil habitantes, que, se eu não me engano, a gente tem uns 23 municípios aqui no estado do Rio Grande do Sul, em torno, né, uma média ponderada aí de 58% das receitas próprias desses municípios também vem de transferências intergovernamentais. E analisando o estado como um todo, né, considerando todos os municípios que têm essas informações, a gente tem aí 76% de média da receita própria do município vindo de transferências, né? Ou seja, há uma necessidade, sim, de criação seja via taxa ou tarifa, de um instituto de mecanismo de cobrança específica para a gente poder estar garantindo a sustentabilidade econômica e financeira das atividades, né? Aproveitando ainda o gancho do secretário Carlos Viana e do Daniel Martini do Ministério Público, né, que falou, tanto o Daniel Martini, da questão de você ter só 3 leis, né, nenhuma que fala da questão da hierarquia dos resíduos, e o Carlos Viana falou dos 3 R's, né? A gente desenvolveu um estudo onde a gente tentou captar se existe uma significância estatística entre instituir uma cobrança específica e reduzir a geração de lixo, né? Então, nessa fórmula econométrica que a gente fez, levando em consideração diversas variáveis, tanto os educacionais, PIB, né, por setores, a gente conseguiu chegar, né, num resultado de que aqueles municípios que instituíram um mecanismo de cobrança, eles conseguem reduzir, em média, 8% a geração de resíduos, né? Isso se dá principalmente por causa da economia comportamental que gera na população. A gente tem esse estudo disponível no nosso site, tem case exclusivo, inclusive analisado de município, onde a gente conseguiu comprovar, né, o período que tem uma transição de tarifa e sem tarifa, e ver essas médias de queda na redução, mostrando que a cobrança ela consegue atuar na hierarquia de resíduos naquela parte mais fundamental, que é a redução na origem. Quando a gente olha o mapa do estado do Rio Grande do Sul, ainda em linha com o comentário que eu fiz de que a arrecadação ela não é suficiente para fazer frente às despesas, a gente tem aqui por cores, né, o quanto que a arrecadação consegue cobrir as despesas, né? A gente vê que acima praticamente 100%, que seria
o azulzinho e aqueles que chegam perto, verde, são pouquíssimos municípios, né? A grande maioria não consegue recuperar os custos e estão aí abaixo de 25%, abaixo de 50%. E agora esse mapa traz aqui a questão da destinação final, né, ambientalmente adequada, que está quase universalizada no estado do Rio Grande do Sul, né? Nessa parte azul a gente tem os municípios que fazem a destinação ambientalmente adequada, e em vermelho aqueles que realizam essa destinação em aterros controlados ou lixões. O legal desse índice que a gente desenvolveu é que dificilmente a gente consegue avançar naquilo que não consegue se mensurar, né? E o Brasil ele entrou, junto com a ONU, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E o nosso índice foi aprovado, junto ao Pacto Global da ONU, como um dos indicadores de mensurar, né, o quanto a gente está avançando nisso. Em linhas gerais, a gente consegue adequar a nossa análise a duas metas, né, a 11.6, que é a mitigação dos efeitos negativos, né, principalmente dos resíduos sólidos urbanos, que o Brasil, tendo a tendência de como está hoje, não vai conseguir alcançar em 2030, mas o Rio Grande do Sul tem a capacidade de conseguir universalizar a destinação ambientalmente adequada antes de 2030, né, entrando em linha com o que estabelece a ODS 11.6. Já a ODS 12.5, que fala sobre a recuperação, né, dos resíduos, principalmente através da reciclagem, da reutilização, a gente colocou um ponto ótimo de reciclagem que seria em torno de 30%, né? Isso é o que a gente observa nos países desenvolvidos, né? Estados Unidos, União Europeia, qual que é o patamar de reciclagem que eles atingem. Então, ainda levando em consideração que você tem diversas características da gravimetria do lixo, um ponto ideal seria em torno de 30%, né? Dado a tendência de como anda isso no Estado, né? A gente projeta que isso seria alcançado em torno de 2064, né? Muito distante do que prevê aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, então, em linhas gerais, essa algumas das particularidades do trabalho que a gente desenvolve no CELUR, que a gente trouxe hoje, para dar esse panorama aí geral da situação do Estado e das suas projeções, né? Eu agradeço a atenção de todos e passo agora a palavra para o Rocim. Obrigado, Leonardo. Bom dia a todos. Essa última parte aqui da apresentação, a gente falar um pouco sobre cobrança, formatos, modelos, tipos. Vou passar aqui rapidamente aqui pelos slides. Tem dentro desse material que os senhores receberam, tem uns guias que tem boa parte dos métodos e referências com relação ao material que eu vou passar agora. Tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto importante, todo sistema de cobrança tem que seguir princípios. Então, dentro dos princípios, para a estruturação de uma cobrança para o manejo de resíduos sólidos, a gente tem, obviamente, o poluidor-pagador, que nós já conversamos aqui. O sistema tem que ter eficiência na prestação, isso é uma questão de custo-benefício. Recuperação dos custos, como a gente também já comentou, tem que ser integral, não dá para ser 30%, dá para depender de outras fontes. Sustentabilidade financeira, que é o quê? É você ter essa integralidade ao longo do tempo, que você tem que estar sempre atualizando. Obviamente, você tem inflação, você tem diversas outras questões, as questões mesmo até dos acordos trabalhistas que se tem, então você tem que ajustar, né, as CCTs com as novas demandas, então você tem que fazer esse ajuste, que é a sustentabilidade financeira. Viabilidade técnica e administrativa. A cobrança custa, ela custa por volta aí de 3% a 5% do valor total da atividade, dependendo do tipo de modelo de cobrança que você instalar. Então, isso tem que levar em consideração também, porque esse custo, pegar um sistema mais simples, ele tem que ser transparente, né? O importante, acho que esse é o diferencial, que a pessoa, diferentemente de um tributo, que muitas vezes a pessoa nem sabe para onde foi aquele dinheiro, o que ela está pagando, a tarifa, né, na possibilidade de você receber uma fatura na sua casa e ver quanto você gastou na coleta, quanto você gastou com o tratamento, quanto custou a disposição final. A sociedade precisa entender que o que ela está pagando não é simplesmente pegar um caminhão, coletar e levar. Tem uma série de atividades. Ela vai ter noção disso a partir do momento que isso seja transparente. Proporcionalidade. O serviço tem que ser proporcional.
Se você tem, obviamente, quem demanda mais o serviço vai pagar mais pelo serviço, como acontece com a energia elétrica, como acontece com os demais. É uma utility, né? Você tem aí a equidade horizontal e a equidade vertical. A equidade horizontal, que é os serviços, independente do local da cidade que você estiver, você vai pagar a mesma coisa pelo mesmo serviço. Então, ele tem uma equidade na prestação. E a equidade vertical é o que é muito importante para o Brasil, que é o que a gente chama de tarifa social. Você conseguir fazer uma diferença entre a população, pessoas de mais baixa renda, ser subsidiados para o restante da população, ser subsídio cruzado dentro da cidade. O que acontece com água, com energia elétrica e outros serviços, né? A gente tem também os princípios sobre você desincentivar despejo ilegal, a questão de reciclagem, né? O princípio de você buscar sempre recuperar o máximo o material e, por fim, você ter o princípio de produção de desenvolvimento econômico também, para você não criar um sistema tão caro que você também sufoca o teu próprio desenvolvimento econômico da tua cidade. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora que você vai montar o teu sistema de cobrança para o manejo de resíduos sólidos. Basicamente, você tem 3 modelos de cobrança. A gente chama de cobrança fixa, que é o que o pessoal fala muito, que é a proxy, né, que você faz uma estimativa do que o usuário vai gerar. Então, você fala, bom, ele tem tantos metros quadrados, tem uma casa grande, então provavelmente tem tantas pessoas lá, vai gerar tanto de resíduo. Então, eu vou fazer essa divisão com base na metragem, como pode ser por água, pode ser por energia elétrica, mas você estima a quantidade de pessoas e você está estimando pelo usuário. Por utilização, aí o usuário que determina. Então, ele vai falar assim, olha, eu preciso de um container na minha casa de tantos litros, porque eu vou gerar tanto. Ou você tem sistemas, por exemplo, em outros países, no Japão, na Europa, Austrália, que são, por exemplo, saco de lixo. Quando você vai comprar o saco de lixo no mercado, você já está pagando a tarifa do tratamento na compra do saco de lixo. Então, quanto maior o saco de lixo, mais você vai pagar. Então, você escolhe o tamanho do que você vai precisar. E você tem o terceiro modelo, que é uma combinação. Você tem uma possibilidade de ter parte dos usuários por uma cobrança fixa, outra parte por utilização, que acontece muito no Brasil, quando a gente chama dos grandes geradores, né? Então, o pessoal do comércio ele vai ser tratado por outro sistema. Então, você tem uma série de combinações aqui possíveis. As grandes vantagens e desvantagens, sendo indireto ao ponto aqui, que é o seguinte, a cobrança fixa ela permite a tarifa social. Por isso que ela é muito aconselhada para países que têm grandes desigualdades. Porque numa tarifa de proxies, como você está fazendo um rateio pela cidade, nada mais é um rateio, você tem um custo total desse serviço, você vai distribuir para os usuários, você pode fazer, olha, aquele usuário vai pagar um pouco menos por uma questão de equidade social, e esse daqui vai subsidiar, aquele outro bairro vai ajudar a subsidiar aquele custo. Então, isso você consegue fazer com a proxy, com essa cobrança fixa. Por utilização, já não daria para fazer esse tipo de sistema, porque aí você vai ter, por exemplo, o saco de lixo, como eu estava dando um exemplo, todo mundo vai acessar e comprar, vai pagar a mesma coisa. Então, é difícil você trazer um valor para aquela unidade que seja igual a todos, já que tem pessoas que só conseguem pagar menos. Então, deixar isso muito claro, que você vai ver muito mais o por utilização em países desenvolvidos, né, com baixo nível de desigualdade, e o de cobrança fixa é uma possibilidade justamente para onde você precisa de tarifa social. Tá? Então, basicamente, o sistema de cobrança é um sistema de rateio, então você vai pegar esse custo e distribuir pelos tipos de residência, né? Você tem aqui os tipos de proxy que eu comentei, que você pode fazer por estimativa de área construída, pode ser por geração de energia elétrica ou consumo d'água, mas todos eles, no final do dia, o que você está tentando descobrir? É a quantidade de moradores que estão naquela localidade. Porque quem gera resíduo são as pessoas, a quantidade de pessoas que vai determinar isso. Então, ele sempre está buscando quantificar as pessoas lá. Essa é a proxy. E, além da proxy, quando a gente fala de fórmula paramétrica, né, porque a proxy é uma parte da fórmula, você tem mais esses 3 elementos aqui que a gente chama de fatores de ponderação, que aí você faz os ajustes. Justamente a tarifa social é um desses. Então, eu vou ter o zoneamento urbano. Então, eu vou ter um decréscimo. Aquela pessoa vai multiplicar aquela proxy por um valor menor para ela pagar menos. Então, você multiplica por esses fatores aqui. Da mesma forma que frequência. Passa 3, 4 vezes lá, vai pagar de uma forma diferenciada de quando você passa menos vezes. Então, basicamente, uma forma paramétrica ele tem esse tipo de característica. Você vai ter uma proxy multiplicado por pesos, né, que são esses fatores. Obviamente, tem uma série de formas de você fazer essa composição do ponto de vista matemático.
Em termos de cases aqui, trazer só uns pontos aqui, isso aqui é para finalizar aqui nossa apresentação. Dentro do material que estão com os senhores, tem um flyer aí que fala do estudo da Ernest, e aí tem o link para esse trabalho. Ele foi feito, analisado uma série de modelos de cobrança no mundo inteiro. Tá? Aqui são os países que foram analisados, foram 5 continentes. Né? No Brasil, uma boa parte, toda a região sul aqui foi analisada e alguns outros estados. E aí chegou-se a algumas conclusões aqui, eu vou direto aos pontos principais. Primeiro, de que das 10 maiores economias do mundo, todas elas têm cobranças. Aqui já é uma prática já usual. Se a gente pegar América do Norte, né, Europa, Oceania, cobrar por resíduos, quer dizer, quem já foi, visitou esses locais, já morou nesses locais, vai ver que é uma conta que chega em casa, como chega a energia elétrica, como chega as demais. Né? Já está consolidado isso. Você tem um pouco de diferença na Ásia, o Japão em outro nível, de um outro estágio, e engraçado, porque o Japão, que é um país extremamente educado, do ponto de vista cultural e nível de educação, eles têm uma estrutura de cobrança, justamente para esse ponto, né, o que o Leonardo trouxe, que é a economia comportamental, de continuar incentivando a população a ter essa relação de que mitigar custa, entendeu? Poluir custa, porque precisa mitigar. E aí você tem a China, obviamente, num outro nível, um nível ainda em desenvolvimento. Boa parte da África também tem uma série de dificuldades. A África do Sul com um pouco de... Aliás, a África do Sul, inclusive, avançada em relação ao Brasil, pelo menos uns 10. O marco regulatório deles aconteceu em 2000, vamos dizer, o similar, aconteceu em 2010, 2012. Então, você vê que eles estão aí há uns 10 anos aí na frente. E a América do Sul, realmente, a gente está um pouco atrasado aqui. Né? Apesar de que, no Brasil, isso está avançando. A gente vem acompanhando, né, as solicitações, os modelos que estão sendo implementados e editais e tudo mais. Ele está num processo bastante acelerado, como bem colocado aqui pelo secretário que tem acompanhado, o secretário Pedro Maranhão, que tem acompanhado isso no Brasil todo. Voltando também à questão da poluidor-pagador, que ele entrou no OCDE em 70. É interessante você ver que aqui tem Estados Unidos, aqui alguns países, né? Estados Unidos, Suécia, Japão, tem a cidade de Curitiba também, São Paulo, Austrália, Nova Zelândia, que começaram as cobranças lá atrás. Você vê diferentes tipos de avanços, né? Porque a cobrança está diretamente relacionada aos investimentos, porque cobrar não é só o custeio, tem investimento. Se você não investir, você vai lá na frente ter uma coisa arcaica e cara. Então, não é só custear, você tem que investir. Né? Então, quem investe e sai na frente. Né? Então, aqui a gente também tem dentro do estudo todas essas análises, e você vê que tem um avanço aqui em diversas cidades. Aqui também, não vou entrar em detalhe, mas, como eu comentei, o pessoal que tem a cobrança por utilização, ela costuma ter um nível de desigualdade menor. Conforme vai ter um nível de desigualdade maior, tende-se a ter cobrança fixa, uma proxy. Tá? Tem motivos por isso, eu vou trazer aqui um case rapidamente para vocês. Então, tenho 3 cases aqui para finalizar. Nós temos aqui, Taipei e Taiwan, começou com um modelo de cobrança fixa, né, proxy de água eles utilizaram lá. Só que o engraçado foi que chegou um momento que os usuários começaram a reduzir o consumo de água, né? Não reduziram a geração de resíduos, mas por quê? Para baixar a conta. Então, você criou um outro efeito. Então, eles entenderam que já aquele modelo não estava trazendo os estímulos corretos, trazendo, inclusive, problemas para a concessionária de água, né, porque estavam reduzindo até o consumo daquele material e não está reduzindo o resíduo. Então, eles fizeram uma modificação e entraram por utilização. Obviamente, nós estamos falando de uma cidade, né, Taipei e Taiwan, que o nível de IDH é altíssimo, aqui é nível tipo Suíça, assim, bem alto mesmo. Né? Esse é um case muito interessante, que é o de Bangkok, que eles tentaram montar um modelo por utilização, ou seja, não um modelo de cobrança fixa, num país com alto nível de desigualdade, que é a Tailândia. Bangkok, para vocês terem ideia, é 0,9, é quase 1. É assim, um nível de desigualdade maior do que o Brasil. E o que aconteceu? Então, eles criaram como se fosse uma tabela, como se fosse um imposto de renda, né, que as pessoas se autodeclaravam, falavam, olha, eu estou gerando tanto, ele se encaixava naquele valor, sem tarifa social, então não tinha tarifa social. O que acabou acontecendo? Essa tabela foi estabelecida há quase 20 anos atrás, eles não conseguem mudar os valores. Por quê? Porque entra numa discussão, obviamente, de
de base, né? Você vai ter uma discussão política aqui em relação à variação desses valores, né? Porque é a base da população que está mexendo. Então, ou seja, voltaram a depender do orçamento municipal. Começou uma cobrança, agora não consegue se manter mais. Tá? Não se recomenda seguir um modelo desse no Brasil. Tem os cases interessantes no Brasil, eles estão localizados no estado de Santa Catarina. Então, só trazer aqui Joinville, ele é um formato de cobrança como se fosse energia elétrica, o próprio concessionária, ela cobra o usuário, então ela tem uma relação direta com o usuário. Isso é importante, porque ela tem o cadastro do usuário, ela tem a relação, conversa, entende que o usuário... Como acontece com as demais utilities, né? Isso aqui já tem tem praticamente 20 anos, né? Começou em 2002. E funciona muito bem. Tem tarifa social, então tem todo esse equilíbrio. Então, isso aqui é um exemplo muito interessante. Como esse, tem mais diversos outros dentro do estado de Santa Catarina. Santa Catarina ele iniciou esse processo aí há 20 anos atrás, dessa cobrança direta do usuário. É muito interessante o que eles avançaram, não só nas modelagens, mas nas questões da inadimplência, porque eles começaram a entender o cliente, a dinâmica, né, como é que funciona. Então, e todos eles são proxies por metragem, metro cúbico, eles não usam os outros formatos, então é metro quadrado de área construída, né? E funciona muito bem. Eles têm aí algumas variações entre os pesos de ponderação, tem alguns que utilizam, trabalham quase que nem o IPTU, né, por faixa, de tanto a tantos metros de área construída, né? Ele calcula quantas pessoas estima estar lá e quanto vai gerar e faz essa divisão e funciona bem. Bom, senhores, é isso. Queria agradecer a todos aqui. Aqui tem o link aqui para o site do Celur, tem diversos outros estudos. Aí fica à vontade de entrar em contato conosco se tiver alguma dúvida, alguma informação. Muito obrigado. Tá bom?